Fala galera, e simplesmente uma notícia sobre o retorno do personagem do Brian O'Connor para o último filme da saga toda Velozes e Furiosos simplesmente surgiu, né, durante o dia do último domingo, dia 29 de junho, e agora eu vou trazer aqui o que realmente está colocado nas próprias palavras do Sr. Vin Diesel, tá? Essa aqui é uma matéria que saiu na Variety. Começa o seguinte, ó, na noite de sábado, Vin Diesel se juntou aos seus colegas de elenco de Velozes e Furiosos, Tyrese Gibson e Cody Walker, nosso irmão do Paul Walker, um evento para entusiastas de carros em Pomona, na Califórnia. Durante sua breve aparição, Vin Diesel contou a uma multidão de fãs o que esperar do último filme de Velozes e Furiosos. Ele também confirmou uma previsão de lançamento para abril de 2027. Abre aspas. O estúdio me disse: Vin, podemos, por favor, ter o final de Velozes e Furiosos em abril de 2027? Eu disse, com 3 condições. A primeira é trazer a franquia de volta para Los Angeles. A segunda coisa é retornar à cultura automobilística, às corridas de rua. A terceira coisa é reunir Dom e Brian O'Connor. E aí, galera, a gente tem toda uma questão, tá? Que envolve essas falas agora, tá, do Vin Diesel também lembram muito o que o próprio Paul Walker falou ainda antes do lançamento, cara, de Velozes e Furiosos 6, onde ele colocava que por mais que ele entendia que a franquia estava realmente indo para outros caminhos e abrindo muita questão do gênero, ela estava sim fugindo muito, né, do seu princípio ao qual o Velozes e Furiosos foi concebido lá atrás. E que ele tinha muito esse desejo de voltar também para essa parte toda ali, né, da corrida de carros e tudo mais que guiava Velozes e Furiosos. E agora o Vin Diesel coloca esse ponto também. E a gente já viu com o último Velozes e Furiosos 10, né, de 2023, o quanto que essa franquia ela tá indo muito pro mais e maior. E isso não é significado de mais, maior e melhor, porque ela está abrangendo de tal forma onde, por muitos momentos, acho que funcionou muito, se a gente for pegar Velozes e Furiosos 6, Velozes e Furiosos 7, o 8 em partes, cara, o 9 em partes e o 10 em poucas partes. Essa questão toda de tu deixar tudo muito um cinema pipoca ao extremo, né? Com aquela brincadeira toda, inclusive sendo algo que aconteceu no Velozes e Furiosos 9, da gente chegar simplesmente com as corridas quase acontecendo no espaço. Então, se abrangeu para tal forma nesse universo todo, onde ele fica muito colocado também em algo que tu não tem mais a gravidade acontecendo. Tu tirou literalmente teus pés no chão dessa história. E Velozes e Furiosos 10, ele acaba em um ponto onde fica completamente em aberto o que aconteceu. Muito foi questionado também que aquele cliffhanger ali do 10, ele não funciona assim porque tu literalmente cortou uma sequência no meio, onde talvez para esse filme também ter funcionado, e aquele contexto ali de pós-pandemia, não foi apenas Velozes e Furiosos 10 que teve essa questão acontecendo, tá? De trabalhar esses cliffhangers ali com dois filmes literalmente sendo cortados no meio ali para tentar prender o público pelo que vem pela frente. A recepção não foi boa, também a maneira como o 10 encerrou. E muita coisa também no 10, assim como o 9, coisas que já vieram do 8 também ali, não estava mais tão sendo aceito pelo público. Então, como que eles vão começar esse último Velozes e Furiosos, que tem toda essa questão de atraso também, que pode ser muito por tentar achar essa história, né, de uma maneira que funcione melhor para o que quer o Vin Diesel. O Vin Diesel, cara, é praticamente o dono da marca Velozes e Furiosos, né? Ele é o produtor do filme. Então, ele é produtor há muito tempo já do filme. Dos filmes, né, da saga Velozes e Furiosos. Então, vem muito também de ter esse momento onde ele aceita a história que vai acontecer. E se ele está também colocando nesse momento que quer voltar às origens, eu acredito que algo tem que ser feito no começo já da história desse próximo Velozes e Furiosos para tu conseguir diminuir. Porque tá cada vez mais superlativo a maneira como acontece a trama de Velozes e Furiosos. E tu precisa resolver o que está em aberto para a história. Tu não tem como ignorar o que aconteceu no último Velozes e Furiosos. Tu precisa realmente definir o que vai acontecer com o personagem de Jason Momoa e com todo o perigo que ele
estava ali preparando para todos os personagens ali, colocando todos os personagens a perigo simplesmente. E isso tu precisa resolver logo se tu quer transformar essa história. Porque algo assim, algo mais pé no chão, não conversa com o que estava acontecendo na última vez que a gente viu esses personagens aqui. Então esse realmente é o primeiro ponto que precisa ser rapidamente resolvido no próximo filme. E muito se falou também, né, que o Vin Diesel teve problema com The Rock. O The Rock aparece, né? O personagem do The Rock aparece na cena pós-crédito do Velozes e Furiosos 10. Algo também tem que ser colocado nesse contexto todo, porque o personagem do Jason Momoa estava indo atrás dele também. Então, essa questão dos problemas do Vin Diesel que teve com The Rock, teve problemas com o Jason Momoa, de não ter concordado com a maneira como ele interpretou o vilão. Tudo isso, cara, precisa chegar num momento de rápida resolução para que uma trama assim, mais pé no chão, realmente funcione para esse último filme aqui. Que inclusive já passou do momento todo de celebração em relação ao lançamento do primeiro Velozes e Furiosos. Então, esse momento talvez tenha esse símbolo agora acontecendo de trazer, sim, o personagem do Brian, novamente, da mesma maneira como aconteceu, né, aquelas cenas ali de encerramento da vida do Brian dentro de Velozes e Furiosos no Velozes e Furiosos 7, que é, por exemplo, Cold Walker, o seu irmão ali, sendo novamente ali o intérprete das cenas, com a captura toda de movimentos acontecendo ali para que tu tenha, né, através de nossa tecnologia ali, o personagem realmente do Brian Connor estando novamente do lado do Toretto e de toda a família de Velozes e Furiosos ali. Não acredito que vai ser também um personagem que vai ser contador de história. Não acredito que ele vai ser um personagem principal atuante dentro ali. Mas que tenha sim uma participação que seja de importância, que seja também colocado para a finalização desse universo todo, como a gente conhece, Velozes e Furiosos. Isso eu acredito realmente que vai acontecer. E acredito também que isso acabe entrando numa questão muito de desejo pessoal, tanto do irmão quanto da filha do Paul Walker, que isso realmente aconteça. Porque a aproximação toda que teve do Vin Diesel com a família do Paul Walker, isso é algo, né, já claro e notório, assim. O próprio Vin Diesel entrou, né, no casamento da filha do Paul Walker lá junto com ela no casamento. Então, isso tudo realmente, assim, é algo que se desenha para realmente acontecer. Eu, quanto fã, cara, eu sou favorável, assim, que tu tenha, sabe, um momento de participação, que tu tenha esse vislumbre novamente do Brian Connor junto com o Toretto para finalizar toda essa história, e tu tenha de uma maneira ou outra também, mais uma vez, essa homenagem acontecendo ali pro Paul Walker, porque a gente sabe a diferença que é ter os dois personagens dentro desse universo de Velozes e Furiosos, o quanto que isso também é importante, porque são eles que fizeram realmente essa franquia ter vida e acontecer por mais de 20 anos. Galera, coloque mais comentários o que vocês acharam dessas falas do Vin Diesel, o que vocês esperam nesse próximo Velozes e Furiosos. Acreditam que a história realmente vai conseguir ser menor, digamos assim, mais pés no chão e voltar muito para sua origem, do primeiro filme lá atrás de Velozes e Furiosos? Não esqueçam de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!